Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Contra a Capa. Você já sabe, eu sempre falo que é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritoras, escritores mineiros que vêm falar da sua obra, mas também falam sobre curiosidades, falam um pouco da sua vida e nos trazem diversas dicas. Hoje nós recebemos aqui para conversar com a gente a Poliana Nogueira, que é atriz, que é roteirista e que também é escritora. Poliana, seja muito bem-vinda ao nosso programa, esse programa que te recebe com muito carinho, que é o nosso espaço para você conversar e trazer aí as informações sobre os seus livros. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui e sempre sou convidada para falar de livros, de literatura, de histórias, que é o que eu amo fazer, eu venho com a maior alegria. Então, olha, as pessoas que querem nos assistir ou nos ouvir, eu vou falar aqui onde elas podem nos buscar. Você pode nos acompanhar no portal do jornal Hoje em Dia. Então, toda quinta-feira, 19 horas, lá no portal, nós estamos com um programa novo. Assim como no canal 12 da Claro TV, que a TV promove, quinta-feira, 19 horas. Mas não para por aí. Você pode nos ouvir na rádio web, a rádio web chama Hoje em Dia, está lá no portal também o link para a rádio web, e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. A essas cidades que nos ouvem, nos acompanham, Salinas, Janaúba, Corinto e Sete Lagoas, eu mando aqui um especial abraço. A gente vai conversar agora com a Poliana e a Poliana Nogueira, que é atriz, roteirista. Eu vou pegar seu currículo aqui, mas antes disso, eu queria que a gente já começasse aqui com seus livros. Você tem 10 livros escritos. 10 livros. Além disso, tem webséries. Webséries, roteiros de longa-metragem, tenho série, tenho peças de teatro também. Uma já foi encenada em BH, Olha que que foi legal. até pelo livro do Juca. Foi inspirado no livro do Juca, eu fiz roteiro e aí encenaram aqui em BH. Ou seja, você não para de jeito nenhum, Não. né? Tá em constante movimento. A gente vai falar de 2 livros aqui e o terceiro, ele está chegando, foi lançado recentemente, agora em junho, chegando à disposição dos leitores agora. Então a gente vai começar falando sobre o Sob Suspeita. Sob Suspeita, que é esse livro aqui, que é um dos diversos que ela escreveu. O que trata? O que fala esse Sob Suspeita? Esse Sob Suspeita é de um escritor independente, como eu, que eu sou independente também. E ele escreveu um romance policial. E aí tem um serial killer atacando Belo Horizonte da mesma forma como escreveu no livro dele, né? Do mesmo modus operandi do livro dele. A arte e aí, imitando a vida imitando a arte. Aí o mesmo cenário, mesmo local, mesmas vítimas. E aí um delegado fica achando que ele, assim, como esse autor independente, está querendo se promover para poder divulgar o livro dele, começa a desconfiar do Ricardo. E aí ele tenta, como ele sabe o que vai acontecer, até a data, assim, que é toda segunda-feira, ele sabe a data, sabe o horário, sabe o local, ele começa a antecipar ao assassino para chegar lá antes, tentar achar, ver quem que é, né? Só que sempre dá alguma coisa, ele acaba se eliminando ainda mais. Aí ele fica cada vez mais enrolado, e aí ele se complica com a polícia, e aí ele tem que dar o jeito de achar o assassino, ele tem que achar esse assassino para poder livrar a barra dele, sabe? E é um romance juvenil. A maioria dos meus livros são juvenis, assim, a garotada adora, assim. Sei. Esse aqui foi de quando? Esse 2022. Eu também tô desse jeito com os meus livros, não tem problema não. Mas a minha memória já é horrível não, já. Não, né? mas não tem problema não. É só pra gente poder fazer aqui uma cronologia. Ele foi 2021. 21, né? Aí, desse livro aqui, Sob Suspeita, que você gosta bastante. Adoro. Né? Ele foi por qual editora? Eu sou independente, é verdade, né? você publica aí eu faço no meu independentemente. site, a pessoa vai no meu site, no Instagram. Algumas livrarias de leituras, eles têm algum desses livros que eu deixo lá. Mas a venda mesmo que eu faço é site, feira literária, Bienal do Livro, né? Você pode até criar uma editora para você. Uma boa. Você está com uma grande gama da literatura aí. E aí depois do Sob Suspeita veio o Atemporal. O Atemporal, eu falei com você que eu já dei uma folheada e eu adorei as fotos que tem aqui. Atemporal é esse aqui, ó, que traz algumas histórias de Belo Horizonte. Então me conta sobre o que fala esse livro. Esse livro é sobre Helena. Helena é uma jovem de 19 anos. Ela está deprimida porque o namorado terminou com ela para ficar com uma digital influencer.
E aí ela tá na rua, indo para casa, toda desarrumada, ela dá de cara com os dois na Praça da Estação. E aí ela assim, não quero ser vista pelos dois, né, naquele estado que ela tá, no estado, né? Aí ela entra dentro do Museu de Artes e Ofícios. E ao entrar no Museu de Artes e Ofícios, eles entram também. Aí ela fica desesperada, que ela não quer ser vista por eles, ela entra dentro da Botica, que é uma farmácia antiga que tem lá dentro do museu. E aí ela pula o balcão para não ser vista por eles. Eles entram na Botica, ela fica esperando embaixo do balcão, escondida, que é uma situação ridícula, né? E aí eles saem... Várias pessoas já devem ter passado por uma situação assim, né? Já, demais. E aí entra um professor com a turma de alunos e começa a dar aula ali dentro. Aí fala, vai demorar. E aí ela coloca um fone de ouvido, né, para esperar, e começa a tocar a música sobre o tempo do Pato Fu. E aí ela fecha os olhos e se concentra. Aí ela escuta alguém chamar. Fala, nossa, me vira pela câmera que eu pulei aqui, vamos dar o sermão e tal. Na hora que ela levanta, ela está realmente numa farmácia de 1940. E aí ela se desespera, como é que eu vim parar aqui, o que está acontecendo, aquela coisa toda. E essa pessoa que estava chamando ela era a Joana, que entrou na farmácia para comprar um produto, e ela vê aquele desespero dela e ajuda ela, sabe? E aí elas vão lá procurar o Museu de Artes e Ofícios, que não existe, né, em 1940, e ela vai ajudando ela a descobrir um jeito de voltar para 2019, que é o ano que ela saiu. E em meio a tudo isso, ela vai tentando descobrir como voltar, ela descobre que ela viajou porque era uma data palíndroma, que está do mesmo jeito de trás para frente, né? E aí o jeito dela voltar, ela repetir tudo que ela fez na próxima data palíndroma, que é depois de 40 dias. E aí ela tem que ficar lá em 1940, 40 dias. Tem que ficar, não tem jeito. Isso. Eu vi aqui algumas fotos, essas fotos são de 40 anos atrás, não, né? Tem fotos atuais e tem de 1940. É, porque é tudo ambientado em Belo Horizonte, é, tudo em né? BH. Inclusive a música do Pato Fu. Para fazer esse livro, você fez uma pesquisa sobre essa questão da história, né? Porque vem trazendo história de vários pontos de Belo Horizonte. Sim. Eu acho isso tão gostoso, porque traz a memória da gente, ou nos informa, para quem não conhecia, né? Como que era a capital naquela época. Mas aí ela faz ela tem que esperar esse tempo. Ela vai conhecendo o espaço? Aí ela vai, né? Tem que ficar lá, ela vai conhecendo a cidade. Só que acontece o seguinte, teve um caso em 2019 que começou em 1940. Aconteceu em 1940 que teve consequência em 2019. Então, ela se vê envolvida nesse fato. E ela tem que descobrir, né? Tentar impedir esse fato que aconteceu. E isso foi um crime que aconteceu. Então, mas é um fato real? Existe de fato? Você inventou inventei, também? Inventei. Entendi. Aí ela vai tentar impedir que aconteça, né? Para não ter essas consequências em 2019. E aí ela se envolve também, eu adoro coisa policial, né? Ela se envolve também com o assassino. E aí ela fica foragida, porque ela fica como suspeita também, ela fica foragida, tem que fugir em 1940. Então, assim, tá toda perdida, toda perdida. Mas nisso ela encontra escritores que ajudam ela. Caso Bom Janidade, Pedro Nava, Murilo Rubião. Então, ela vai encontrando todo mundo ali, vai todo mundo ajudando ela de alguma forma a sair dessa situação, entendeu? Então, é um romance policial que tem fatos históricos também e uma história que, assim, que eu amei escrever. Você gosta muito de romance? Adoro. Todos eles são romance? A maioria é romance policial. Tem 2 romances românticos e um de contos de comédia, que eu também adoro comédia. Ah, tá. E aí, quando você escreve o Atemporal... você participou da Feira do Livro em Belo Horizonte, não participou? Bienal do Livro. Da Bienal, desculpa. Participei. Como é que é o encontro com essa turma de jovens? Porque já que você escreve livros, né, direcionados para jovens... Eles adoram, eles falam assim, nossa... Muita gente fala comigo que não gostava de ler, tá? Não gostava de ler, eu me identifico, porque eu também não gostava de ler. E eu comecei a gostar de ler quando a professora brigava a ler aqueles livros de Marcos Rey, não sei, eu sou velha, tá, gente? O Mistério de 5 Estrelas. Que legal. E aí eu falava, nossa, cheio de mistério, e aí que me despertou a vontade de escrever também. E as pessoas falam, nossa, porque eu gosto, que eu vou tentando ver quem que é o assassino, tentando descobrir tudo. E sobre esse livro aí, muita gente fala assim, olha, eu moro em Belo Horizonte, mas eu não conhecia o centro de BH como você mostra no livro. Assim. Eu achei super legal justamente isso, porque a gente vai vendo as fotos, quando você me deu ali, né, me chamou a atenção, tem aqui a vista parcial de Belo Horizonte com o Teatro Brasil, Cine Teatro Brasil,
Na década de 40. É que a Helena, ela vai assistir o filme O Vento Levou, o lançamento do O Vento Levou, no Cine Teatro Brasil, e que na época ele era tipo mirante, as pessoas iam no último andar para poder avistar, né, toda a cidade. Ah, é? Essa foto é de lá, por exemplo, do mirante do Cine? Não, é do prédio lá de fora, né, do Cine Teatro Brasil. Mas as pessoas subiam para poder ver a serra, ver toda a cidade. E hoje em dia você passa lá, um prédio... Eu até coloquei no meu Instagram, ela fez uma filmagem assim, olha só como é que tá hoje em dia. Porque é totalmente diferente. A foto que tá aqui, né? Não vou mostrar para vocês, não. Vou deixar já que o livro tem muito suspense, vou deixar no suspense. Mas são fotos que realmente são totalmente diferentes. E tem fotos mais novas também. Eu coloquei fotos atuais, igual do museu. Muita gente, o museu fica na Praça da Estação e muita gente não conhece. É um museu maravilhoso. Foi onde ela entrou na botica. Foi, né? E aí, depois desse livro aqui, que você escreveu sobre o atemporal, e o atemporal por quê? Porque é uma viagem no tempo, é uma coisa assim atemporal, que está sempre em movimento, não tem um tempo exato, entendeu? Entendi. Só não sei se você pode falar, mas o caso é solucionado? É solucionado. Né? Você só não pode falar o caso, né? Não posso. Mas assim, gente, é uma história muito bonita. Assim, eu amo todos os meus livros, mas esse é o meu favorito, assim. Que os outros não os ouçam, né? E aí depois você, agora tão recente, você vem com A Profecia de Aletheia. Isso. Né? Que é esse livro aqui, que está chegando agora, que você está acabando de lançar. O que ele fala? Esse aí é sobre a Aletheia, né? Ela foi deixada no colégio interno aos 5 anos de idade, em Dores do Campo. Uma escola grega que ela aprendeu toda a cultura e tudo, com as disciplinas também, né? Obrigatórias. E aí, ela ficou sabendo, quando a gente fizesse 18 anos, ela teria que voltar para BH para morar com um tutor que deixou ela nessa escola. E quando ela chega Aí ela vive a vida dela, né, no colégio. Quando ela vai para a casa desse tutor, ela descobre que ela é uma semideusa. Ela é filha de Afrodite com um humano. E a Afrodite, ela está presa pelo Hefesto, que é o deus da metalurgia. E aí, um oráculo fez uma profecia que para Afrodite ser liberta, a filha dela, que é a semideus, teria que enfrentar a Medusa, o Minotauro, as Leias, pegar a harpa de Zeus com Hades no submundo, para poder pegar o capuz de Nix e entregar para Zeus para libertar a mãe. Então, assim, é uma aventura, assim, vai... É bom que vai explorando um monte das mitologias, né? E que você vai falando um pouquinho sobre cada um desses personagens? Vou, assim, porque, igual eu falei, assim, quando eu comecei eu era jovem, eu escrevo para jovens, né? Jovens e jovens adultos. Eu também li um livro de mitologia e fiquei fascinada, assim. Então, eu acho que muita gente gosta, né, de mitologia, Medusa, né, Minotauro. Então, eu quis fazer eu sempre escrevo, como para mim, quando eu era jovem, assim, um livro que gostaria de ler, entendeu? E depois, muitas aventuras aí. Esse é praticamente, assim, meu primeiro livro de fantasia. O atemporal tem a fantasia, que é a viagem no tempo, mas é só isso, assim. Mas esse é todo fantasia mesmo, assim. Eu faço o primeiro livro de fantasia. E como é que você faz para poder escrever um livro desses aqui? Como é que é o processo de escrita desse livro aqui? Eu queria saber também depois sobre os livros policiais, porque o livro policial você tem uma história que ela vai se desenvolvendo, você tem que fazer uma entrega lá no final, né? Mas antes disso, é um livro que esse aqui é um livro que exige muita pesquisa. Sim. Né? Você tem que pesquisar história, filosofia. Como é que é a ideia, a concepção de um livro assim? Eu queria escrever um romance que tivesse essa temática de mitologia, né? Eu sempre fui muito fascinada por esses seres, assim. E aí eu dei uma pesquisada e fiquei imaginando, assim, como é que seria uma história interessante de eu contar, que tivesse esses seres todos e que fosse interessante para o jovem ler também, né? E aí eu fiz um romance da Aletheia, ela descobrindo, né, a vida, porque ela tem a vida dela até os 18 anos, e ela descobre depois que é uma semideus. Então, assim, ela tem uma outra dimensão, né? E aí ela conhece um outro mundo. E o mais legal também, que são vários portais. Para ir até a Medusa, até o Minotauro, ela tem que pegar portais. E os portais são pontos turísticos de BH. Tem o mercado central, que é o labirinto Minotauro, que é igual um labirinto. Você vai lá dentro e fica perdido, né? Totalmente labirinto. O portal para o labirinto do Minotauro é dentro do mercado central.
O da Medusa, já estou contando tudo, né, gente? É dentro do zoológico, já estou contando o livro. E aí você fala um pouquinho desses pontos também? Não, assim, só um pouquinho, uma pinceladinha, né? Mas é legal. Ele é um livro gostoso, porque ele não tem muitas páginas, você vê que é um livro para a pessoa ler rápido, né? Para o jovem ler rápido. E ele tem ilustrações também, né? E eu faço para instigar o leitor a gostar de ler mesmo. E é legal essa história com Belo Horizonte, que você vai criando essa conexão, né? Você está falando de mitologia, mas está falando também de pontos turísticos ou de pontos que muitas vezes a gente fala de mercado central, mas tem gente que nem conhece, né? Mas tem gente que nem vai. Eu faço questão, assim, a maioria dos meus livros, assim, só tem um que não é aqui e outro que é Ouro Preto, de falar de BH. Porque a gente lê muito livro, assim, o jovem lê muito livro, assim, Rio, São Paulo, Nova York, mas em Belo Horizonte mesmo, não tem tantos cenários assim. Igual quando eu li do Furacão, adorei, assim, ficar passando nas ruas, o que aconteceu isso, o que aconteceu aquilo. Eu acho barato isso. Eu fiz entrevista com um escritor aqui e ele vai falando sobre pontos turísticos. Eu assisti, foi a mãe dele saiu e tal, e ele vai falando sobre pontos turísticos. E hoje ele tem até um processo de um eu passeio, quero fazer né? esse passeio. Que passa por pontos turísticos. Mas eu achei super legal, porque aí sim você passa pelo lugar agora, você fala assim, vou observar isso, algo que eu não tinha observado ainda. O pessoal fala, toda vez que eu passo na Praça Estação, eu lembro da Helena, né? Porque é onde ela viaja no tempo, todo mundo manda mensagem em cima da foto, eu acho barato. E a pessoa que nem sabia que tinha um museu ali, começa a falar ali que é o museu, e é muito legal, ainda mais para os jovens de escolas que vão visitar, porque às vezes vão aos museus, né? As escolas levam, é muito legal. Agora, nesse processo da escrita, de uma escrita policial, como é que é? Porque você tem que ter a história toda, né? São vários personagens que interferem, então você entra com um dado aqui, esse dado muda toda a história, e você tem que dar essa continuidade. Como é que... E você gosta desse tipo de escrita, então como é que é? Assim, a história tem que ser muito bem amarrada, né? Porque eu, assim, vou lançando vários suspeitos. Adoro fazer isso, vou lançando vários suspeitos. E eu gosto, todo mundo fala assim, esse aqui. Aí chega lá, surpreender, mas você tem que surpreender, você não pode de repente aparecer, não, esse aqui do nada, não. Você tem que dar indício, eu estou dando indício o tempo todo de quem é realmente o assassino, o criminoso. Porque você tem que confundir a pessoa, né? Eu gosto de confundir, mas você não pode chegar de repente, mas esse cara aqui... Não tinha nada a ver. Nada a ver, não. Então, você me... Aí quando chega no final, fala, nossa, é mesmo, tem isso, tem aquilo. Aí a pessoa vai ligando os fatos, né? Junto comigo depois no final. E é isso, assim, você tem que amarrar muito bem, julgar muitos suspeitos e fazer uma história gostosa, assim, com muita ação, né? Assim, eu quando eu tô lendo o livro, me ponho no papel do personagem, né? Acho que a maioria das pessoas são assim, né? Eu tô ali, tô indo ali, eu vou junto com o personagem. Então, é isso, assim, eu vou lançando vários suspeitos. Mas tem entrada de muito personagem, né? Tem entrada de muitos fatos que as coisas vão tomando rumos. E você já escreveu um livro em que você não sabia o final? E que o final foi sendo... foi aparecendo no decorrer da escrita? Sim. Porque tem a outra possibilidade também de você fazer um romance policial em que você já sabe que final que você quer. Né? Então você vai mais fácil, enchendo o livro com as histórias para chegar no final que você quer. Como é que você faz, geralmente? Eu faço assim, né? Eu sei mais ou menos para onde eu quero ir, eu vou montando, faço um esqueletinho, o que vai acontecendo, e aí eu vou escrevendo a história. O meu primeiro livro, Enigma da Espada, ele foi totalmente assim, fui escrevendo sem saber para onde que eu ia. E porque eu estava andando no Barro Preto, ali numa rua à noite, eu sempre gostei muito de escrever, mas nunca tinha pensado em escrever um livro. Aí eu estava andando na rua à noite, eu assim, estava com medo. Nossa, que medo escuro aqui. Aí, nossa, se fosse aparecesse aqui um homem com a capa preta, assim... Aí eu comecei a pensar, quem seria ele? O que ele queria? Não. Aí eu comecei a instigar quem seria essa pessoa. E aí eu cheguei em casa e comecei a escrever. Aí eu fui escrevendo, fui gostando, fui escrevendo, e saiu o Enigma da Espada. Que viagem também, uma né? Viagem, imagina, eu tô andando no Barro Preto, de repente aparece uma pessoa vestida de capa preta e me aborda. Eu fiz isso para eliminar o medo, sabe? Eu tava com muito medo, assim, de assalto, né? Andando sozinho. Eu tava com uma amiga, mas assim... com medo, né? Aí, não, se aparecesse alguém assim, provavelmente eu ia ficar muito assustada, né? E foi ótimo, porque surgiu... Aí eu dei os livros para algumas pessoas lerem. Foi o primeiro seu, né? Meu primeiro. O Enigma? O Enigma da Espada. Que é um serial killer que ele ataca pessoas em BH, degolando a cabeça. Acho que não sabe, né? E aí 2 jovens começam a investigar depois que o professor deles é assassinado. E aí eles também ficam na mira do assassino, né? Tem muita ação. E eu comecei assim. E agora? E ficou bacana demais, assim.
Sou suspeita para falar, né? E como é que é seu ritmo de escrita? Porque você já tem 10 livros publicados. Como que vem as histórias? Você já contou aí o Enigma, que foi justamente Sim. caminhando, mas como que vem essas histórias? Você amadurece essas histórias? Demora muito tempo para escrever? Não, eu sou assim, eu estou sempre criando, eu tenho uma imaginação muito fértil. E, assim, Ser atriz ajuda nisso? ajuda bastante. E eu escrevo roteiros também de cinema, série de televisão, eu vou escrevendo. Eu estou sempre escrevendo, sempre ligando com uma coisa. E eu estou cheia de história na minha cabeça aqui que eu nem comecei a escrever, sabe? E uma coisa que me dá muita imaginação é escutar música, assim, andar na rua, ver pessoas. Eu vejo uma pessoa, nossa, que deve ter um personagem, qual personagem? Eu fico o tempo todo assim, sabe? E eu tenho 10 roteiros de longa que eu já escrevi. Então, assim, quando não é livro, é 10 roteiros roteiro. De longa-metragem, né? De filmes. É mesmo? Você tem 10 longas? Tenho. E aí eu tô agora tentando uma produtora para poder, né? O Atemporal, transformei também, tá nesses 10. Que é legal. E é uma história muito bacana. Não, e seria muito legal gravá-lo, né? Filmá-lo, porque imagina, seria você mostrar a história de Belo Horizonte mesmo, num filme que é um pouco fantasia, né? Eu fiz uma rodada de negócio com uma produtora, ela falou, nossa, eu amei, quero muito fazer, mas é um filme caro, né? Porque... Imagino, porque são muitas locações, né? Mas quem sabe produtora maior, né? Uma lei de incentivo, alguma coisa nesse sentido. E como é que é escrever webséries? A websérie foi gravada que você escreveu? Foi. Na verdade, essa websérie que foi gravada, eu fui coautora. Era uns roteiristas lançaram um desafio na internet. Sei. As pessoas mandavam, eles começaram a história, as pessoas mandavam a continuação. Sei. Aí quem fosse selecionado, eles filmavam. E aí foi filmado muitas cenas que eu escrevi. Tá. Aí eu fui coautora dessa websérie. Desse início foram vários escritores. Então eles conseguiram fazer várias webséries? Fizeram 4 episódios. Tá, legal. E daí provavelmente tinham vários para poder gravar. Tinha. E como é que faz para assistir? Tá na internet, chama Quebra-Cabeça, né? Que é da Mãos dos Ventos Produções. Para Quebra-Cabeça, Mãos do Ventos Produções. Ah, legal. Mas assim, ali são algumas cenas que eu escrevi, né? Não a websérie toda. Entendi. E eu escrevi um curta que foi filmado também pela Cultura Filmes, que é Vaidade Roubada. E eles filmaram para um festival, mudaram algumas coisas lá. Mas a gente é roteirista, tem que acostumar, né? Que o diretor sempre muda mesmo, né? Mas ficou bacana, gostei. Isso é tranquilo? O pessoal conversa para poder mudar? Eu falei assim, pode mexer aí. Porque a gente quer, né? O nosso trabalho sendo produzido, né? Não, pode Você está falando sobre essa questão de observar as pessoas para poder escrever. Eu já falei isso aqui uma vez, mas me ficou muito marcado também uma história do Chico Anísio, que ele dizia que para ele criar tantos personagens, ele tinha diversos, né? Acho que ele tinha mais de 100 personagens. Ele observava as pessoas. Então, às vezes, ele parava numa praça e ficava observando as pessoas. E aí você fala que ao observar uma pessoa já vem uma história. Como que é rico, né? Como que você... eu, às vezes, faço caminhadas à noite no centro de Belo Horizonte e ali você consegue perceber coisas que você passando de ônibus ou de carro você não percebe, porque o cenário de manhã é outro, né? Portas abertas, aí você começa a observar a arquitetura e aí te vê um monte de histórias. Mas esse negócio de observar o outro é fantástico, porque as pessoas são muito diferentes e elas têm trejeitos, elas têm manias, elas têm vestimentas, né? Comportamentos, então, assim, né? aí, isso aí vão dando insights diversos, né? Não, eu adoro andar de ônibus. Gente, eu adoro andar de ônibus. Porque eu fico no ônibus... ouvir a história dos outros? Eu fico olhando... Não nem ouvir. Eu fico observando mesmo. Eu fico imaginando pra onde que ela tá indo. Qual que é a história dela? Tem até a Helena, no início do livro, ela quer ser escritora. E aí ela faz esse exercício que eu faço, assim. No exercício que eu falo, assim. Vai olhando, quem que é essa pessoa? Pra onde que ela tá indo? Qual que é a história dela? Aí começa na minha cabeça a inventar, sabe? Eu acho um barato. Adoro andar de ônibus. Assim. E escrever ficção? A Helena tem um pouquinho de você? Alguma coisa? Tem no romantismo, que eu sou muito romântica, muito sensível, então ela tem esse lado mesmo, assim, de romantismo e tudo. Mas, assim, tem alguns livros meus que foram inspirados em fatos meus. Esse de contos que eu escrevi, de comédia, muitos contos são inspirados em histórias minhas, né? Tudo para ter microfone aqui, né? Histórias minhas. Faz assim, né, no microfone. Em histórias minhas, de amigos, assim, é lógico que eu mudo tudo, né, assim. Mas sempre tem, assim, um fundinho, assim, de... Você pega a base da história e vai criando ali. Que é esse do Juca, né, que são de contos, assim. Ah, legal. E o que você gosta mais de escrever, além de romance policial? Qual que é a sua predileção em seguida?
Eu gosto muito de crônica, né? De falar sobre a vida. E eu gosto muito de jogar uma pitadinha de humor também. Eu acho que a vida nossa é tão sofrida, né? E eu acho tão bom que a gente pega um texto gostoso para ler, que te faz rir, te faz esquecer um pouquinho das dificuldades do dia a dia. Eu gosto de ver no alto astral, assim, até os romances policial mesmo, não pego muito pesado não, tá, gente? Assim. Eu já tive entrevista com pessoas que faziam a escrita policial, e aí foi o Alan falando sobre como a construção de um romance policial. E realmente tem alguns que são assim, deixam a gente desesperados, né? Eu já não fico mais descabelado com algumas coisas. Mas desespera a gente no sentido de que você entra na história. Né? É profundo. E tem autores, escritores que conseguem levar a gente para aquela história. Sim. Eu tenho uma amiga chamada Lígia Facione, que ela fala que todas as vezes que ela tinha uma certa angústia na vida dela, ela ia para a literatura. Então ela buscava na literatura uma forma de acolhimento, né? E de também processar as angústias dela. Olha como que a literatura é extremamente rica. E aí você trabalha com ficção, você está trabalhando a criatividade na criança, né? A criatividade do adolescente. Dele também ter a possibilidade de se imaginar escritor, porque você falou que você não se imaginava. Não. A arte ela é muito importante, ela te tira do lugar comum, ela te abre horizontes, te abre... dá esperança, se você está mal, assim, você pega eu quando estou mal, pego um livro para ler, forçada, assim, mas assim, aí no instante eu entro na história, eu viajo junto. E eu acho, como eu tenho muita responsabilidade de saber que eu escrevo para jovens, então eu tomo muito cuidado com o que eu escrevo, né? Com as coisas que eu estou falando, né? E eu procuro colocar cenas não muito fortes, assim. É lógico que é um romance policial, tem assassinato, tá? Mas é tudo meio assim, bem de leve. Porque eu não consigo ver eu não consigo ver algumas séries de televisão, alguns livros que tem muito detalhamento, muito sofrimento, eu não dou conta de ver. Eu sou bem sensível, assim, entendeu? Então, escrever, eu também não escrevo muito pesado, assim. E aí a gente, então, você vem com a profecia de Aletheia, e o que vem pela frente aí? O que já passa pela sua cabeça? Eu não sei. Tem tanta coisa, tem muita coisa aqui, eu falei, qual que eu vou puxar aqui agora para escrever? Mas eu tô começando agora um roteiro de um longa, né? E aí eu escrevo livro, escrevo roteiro. Mas eu fico meio decepcionada, porque eu vou escrevendo e vou engavetando, sabe? Pois é, porque você falou que você tem muita coisa escrita aí. Eu tenho muita coisa escrita. Porque, às vezes, uma publicação de escritor independente, autor independente, ela é cara. As pessoas acham que não. Às vezes, as pessoas às vezes criticam preços de livro, né? Mas para poder colocar um livro no mercado não é fácil. E quando você coloca em sites ou em livrarias algumas, é muito caro também, né? O custo, o preço que se cobra ali. E aí o autor tem a sua ideia, o autor tem o trabalho da impressão, por ser independente, tem o trabalho da divulgação, né? Ilustração, quando tem ilustração. Exatamente. Né? Eu vi que fotografias desse livro, que algumas foi você que fez, mas outras são de pesquisa. Sim, né? sim. Então é algo complexo, né? E aí a capa, por exemplo, tá linda. Não, né? Essa menina que faz a capa, Dani WR, ela é maravilhosa, assim. Ela faz ilustrações dos meus livros, faz as capas, sou apaixonada. Que valoriza bastante tudo isso. Ela é excelente. E aí, então, você tem o longa, os longas, você tem 10 aí, já está querendo escrever próximos. Eu fico no paro, eu não consigo ficar parada. E outros estilos? Poesia, poema? Eu adoro poesia, mas eu não tenho capacidade, assim, para escrever, não, sabe? Mas você não se via escritora. Mas não me... Eu quero fazer uma coisa. Não, poesia é muito difícil. É lindo, é muito bonito, mas assim, eu não dou conta de escrever. A gente tem que... Porque não é só sentar e escrever algumas coisas, você tem que ter todo um processo. Eu adoro ler poesia, mas escrever poesia eu não me sinto capaz para isso, não, sabe? Então, Poliana, a gente acaba aqui, né, a nossa conversa. Eu queria que você falasse para as pessoas onde que elas podem te encontrar, onde elas podem encontrar os seus livros. Sim. Eu tenho um site que é www.poliananoguescritora.com.br. Sim, aí faço tudo lá automático, não precisa nem entrar em contato comigo. Aí no Instagram, se quiser entrar em contato, é só me chamar lá no direct. E é só lembrar que Poliana também é todo simples, né? Com I, não tem Y, nem nada, não. Poliana simplesinha, assim. Ok. I-N só. Ok. Olha, sucesso Obrigada. Nos longas, nos curtas, nas webséries e nos livros, né? Na vida de atriz, que a gente quer ver muita coisa por aí. E que outros livros venham conversando com essa juventude
que precisa trabalhar o lúdico, trabalhar a leitura, a literatura, que às vezes os meninos estão se afastando muito Então, disso, né? só o celular, de né? pegar o livro, né, físico, Cheirar, tem uma diferença muito grande também. Te agradeço por participar com a gente. A gente se encontra num novo lançamento. Ok, obrigada para todo mundo. Até mais. Pessoal, nós ficamos por aqui. Nos encontramos no novo programa semana que vem. Até lá.